Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a este que é o 29º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir e dar risadas. Estamos quase trintando, Lúcia Porto. Tu vê, hein? Quase trintando. Se a gente daqui a pouco trintar, a gente vai chegar ao tempo de amizade que temos aí, que já somam mais de 3 décadas, hein, Lúcia Matos? Que momento. Quem diria, né? Quem diria? Pois é. E nossa Porto Alegre fazendo 250 anos. E para quem perdeu, essa temporada do Quase Sem Pauta é uma homenagem a Porto Alegre, que está completando 250 anos nesse 26 de março. Por isso, durante todo esse mês, a gente está aqui conversando com pessoas que têm uma forte ligação com Porto Alegre, ou porque estudam, ou porque pesquisam, ou porque escrevem sobre ela, ou porque vivem Porto Alegre, contando com muitos parceiros nessa temporada, né, Porto? Tu vê, né? E o primeiro deles, assim, além de ser uma homenagem a Porto Alegre, não deixa de ser uma homenagem à minha própria pessoa, né? Apesar de não fazer parte da minha holding, Café do Porto, né? É um deles que está conosco e já faz uma bela dobradinha com a Cumbuca Padaria, que para de manhã cedo não tem nada melhor que café e um pãozinho. Né? Nosso agradecimento para o Dionísia Vinho Bar, LPM Editores, que está com a terceira edição revista e ampliada do livro Dicionário de Porto Alegres, Marque Hamburgueria, Termolar. A Termolar com essa térmica linda aí, e a galera da Tri-Shirt Brinco que fez nossas sacolas, as nossas xícaras que já estão virando objeto de desejo, mas objeto de desejo também é um produto que o nosso convidado de hoje traz, né, Lúcia Matos? Exatamente, né? A gente abriu essa temporada com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, depois a gente bateu um papo com a Tânia Carvalho e hoje, no 29º episódio da temporada Nossa Porto Alegre, a gente recebe um cara que, apesar de ter nascido em Novo Hamburgo, é a cara de Porto Alegre, o escritor, professor e ensaísta Luiz Augusto Fischer. Bem-vindo, Fischer. Tudo bem? Tudo bem, tudo tudo muito bom. Professor Prazer presente, então, né? Presente, professor, presente. Pode crer, estamos aí. Pois é, vamos fazer um resumo dessa trajetória brilhante de Luiz Augusto Fischer. Nasceu em Novo Hamburgo em 1958, vive em Porto Alegre desde o primeiro ano de vida, é formado em letras pela URGS, cursou História, mas não concluiu, tem mestrado, doutorado também pela URGS, onde leciona Literatura Brasileira desde 1985. Foi coordenador do Livro e Literatura, presidente da Associação Gaúcha de Escritores, tem publicado vários livros de conto, crônicas, ensaios. Entre os seus sucessos de venda estão o Dicionário de Porto Alegres, de 1999, o Dicionário de Palavras e Expressões Estrangeiras. Em 2005, publicou seu primeiro texto de ficção mais longo, a novela Quatro Negros, e desde 99, junto com Diego Grando e com a Kátia Suman, organiza o Sarau Elétrico no Bar Ocidente, que já virou um clássico de Porto Alegre. Né? Em 2007, recebeu o Prêmio Joaquim Felizardo, da Secretaria da Cultura, como intelectual do ano de Porto Alegre. Foi também patrono da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre em 2013 e, em 2019, fundou a revista digital Parêntese, veículo que integra o matinal Jornalismo. É casado com a Júlia, pai do Benja, da Dodó e tio do Alfredo. Tudo bem, Fischer? Que bom que tu está com a gente. Tudo muito bem, muito obrigado pelo convite, obrigado por esta rememoração geral aí. Quando eu escuto essas coisas, eu fico pensando, eu acho que eu já publiquei demais, devia calar a boca por uns 10 anos agora. Não, e tem muitos livros que são referência e tem a ver com a cidade, com a nossa cultura. Eu ainda nem falei aqui, mas eu vou falar. Tem o Dicionário de Porto Alegres, que chega na 3ª edição. Tem também... Enche a boca para falar esse título, Lúcia. Estava faltando uma coisa importante, toda uma fatia da minha produção aí, que não mencionou.
Gigante, a história da conquista do Mundial de Clubes 2006. Mário Quintana, Uma Vida para a Poesia. 50 anos da Feira do Livro, a vida cultural de Porto Alegre. Galderiadas, a sabedoria gaúcha em frases Não, mas peraí, definitivas. tu tá deixando de lado uma coisa importante. Junto com o Gigante, assino o roteiro de 5 filmes sobre o Inter. Não vou ficar aqui desfilando todos eles, mas enfim, fiz com muito prazer e muito gosto. Um deles foi da conquista do Mundial, o outro foi da segunda conquista da América, outro dos 100 anos de Grenal e outro de 100 anos do Inter. Enfim, foi um negócio meio maluco, assim, naquela época de vacas gordíssimas, né, pro meu time. O que dá isso? Uns Nossa, 15 anos filme. atrás. Nossa, Nosso time, é isso. E, enfim, não é uma parte importante do meu currículo. Eu virei colorado profissional por alguns anos. Professor, muito obrigada por me possibilitar, durante uma semana, eu ficar falando interminavelmente do Inter nas redes sociais, do Quase Sem Pauta, sem a Lúcia Matos me xingar. Eu quero ver tu encontrar outro entrevistado deste nível que fale do nosso co-irmão, como dizem por aí, né? Com tanta consistência. A gente não deveria falar sobre isso, mas acontece que amanhã tem Grenal, né? É verdade. A gente não deixaria falar sobre isso. Ó, fazendo um trocadilho, fecha parênteses, né? Fecha parênteses. Fischer, a única pergunta definitiva desse podcast é: qual é a tua Porto Alegre? Pois eu não sei se eu sei responder assim de maneira linear e imediata. Assim, no sentido geográfico, eu sou cria do 4º Distrito e do bairro São João. Eu morei no bairro São Geraldo até os 8 anos, depois no bairro São João até os 20 alguma coisa. Aí depois morei no Rio Branco. Hoje em dia eu moro no Jardim Botânico, aqui no bairro Jardim Botânico. Então, do ponto de vista geográfico, a minha Porto Alegre é de alguém que nasceu num bairro que era muito bairro, né? Cresci num bairro que tinha tudo que um bairro antigo tinha, né? Quer dizer, tinha os colégios, o clube, a igreja, os amigos, o time de futebol, as amizades, primeiros namoros e tal, tudo acontecia ali. A gente, né, o bodegueiro era conhecido, o dono da padaria e tal. E eu saio daí para entender a cidade grande. Assim, eu me lembro que isso é um movimento que aconteceu mesmo quando eu era muito guri, eu treinava basquete na Sojipa do Centro, quando existia ainda. Sabe que existia uma sede, vocês são muito novas, não conheceram. Nossa, mas não sabia. Tinha uma sede lá no Alberto Bins, e eu ainda cheguei aí de bonde treinar basquete. Então, por aí tu vê que a minha velhice já está configurada. Né? Mas, enfim, então aquilo ali ainda era no bairro Floresta. Então, eu me lembro bem quando eu fui fazer cursinho, em 75, aí o centro, sabe? Claro que eu conheci o centro, já tinha ido muito e tal, mas aí eu passei aí todos os dias para o centro, conhecer essa cidade, enfim, mais cosmopolita, mais moderna. Então eu estou contando isso para dizer assim que no meu afeto, assim, eu tenho uma Porto Alegre muito de bairro como marca originária, sabe? E então eu um pouco me recuso a pensar na cidade como sendo um lugar impessoal, sabe? Eu sei que todas as cidades têm historicamente a virtude de permitir a impessoalidade, né? Porque na cidade grande tu não precisa ser identificado, entendeu? Tu pode ser outra coisa, pode reinventar a tua vida, um monte de coisas desse tipo, né? Mas eu gosto muito desse pertencimento, sabe? E que eu acho que não é bairrista, sinceramente acho que não é, é um sentimento de pertença mesmo, sabe? Eu me sinto bem, assim, porque eu tenho essa história, enfim, já viajei, já morei fora e tudo, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, Porto Alegre tem essa marca muito entranhada em mim, assim, muito amorosa. E depois teve também toda a tua relação com a URGS, né? Que é uma relação de uma vida inteira, de fazer a faculdade, mestrado, doutorado, professor. Isso, Bonfim, exatamente. que acho que todos nós vivemos o grande período, assim, do Bonfim, Claro. que era uma coisa... Não, enfim, eu não sou muito de ir ao campo, assim, mas eu frequentei o Eucaliptus ainda com o meu time, né? Enfim, fui no Gigante, no Beira-Rio, hoje em dia chamado de Beira-Rio, né, que fica, assim, ao longo dos anos 70, fui algumas vezes, vou de vez em quando, mas também é um outro lugar de referência para mim, assim, emocional, né, porque todos nós aqui, nós começamos falando sobre isso, né, todos nós temos também essa outra marca de pertencimento que é muito forte, né, que é de ser
no meu caso, colorado, e não ser gremista. Não ser gremista é uma coisa importante também para mim. E para alguns é quase mais importante do que tudo. É quase o anti alguma coisa, né? É como a gente pode tocar flauta. Aliás, ultimamente a gente só pode tocar flauta. E aí, deixa eu só vou complementar aquela pergunta ainda, porque eu acho que tem uma segunda parte que tem a ver justamente com o negócio da faculdade e tal. Então, acabou que eu... sabe que no Instituto de Letras da URGS tem uma cadeira chamada Literatura Sul-Rio-Grandense desde quando eu era aluno, antes de ser aluno ainda. E foi inventada pelo Guilhermino César, que era um mineiro que foi titular de literatura brasileira aqui por muitos anos e de quem eu cheguei a ser aluno ainda, na última turma para quem ele deu aula antes de se aposentar. E eu virei, o Sérgio Gonzaga e eu somos os dois, digamos, que sempre revezamos lecionar essa disciplina. Então, eu estou contando isso porque, por causa da literatura sul-rio-grandense e por causa dessa minha relação assim, muito entranhada com a cidade, eu acabei estudando muito a literatura em Porto Alegre, a literatura que é feita aqui, enfim, ao longo do tempo. Assim, eu tenho muito presente tudo isso, eu ainda tenho alguns planos de trabalho com isso, e, enfim, é isso, eu vivo fazendo, enfim, indo de novo para esse patrimônio, entendeu? Pensando sobre ele, porque não é banal no Brasil, que é um país relativamente jovem, tu ter uma situação literária como a de Porto Alegre, que tem literatura constantemente há 150 anos, né? Há 150 anos, a cada ano, a cada poucos anos, aparece gente nova produzindo coisas, e a cidade é muito objeto de indagação, e, enfim, é personagem, e é paisagem, né? Então, estou lá na primeira pergunta, eu sou meio lento, entendeu? Então, ainda estou lá. A minha Porto Alegre tem a ver com isso também, com essa minha frequentação assim, bem miúda e continuada da literatura feita em Porto Alegre e da literatura que fala sobre Porto Alegre. Tá, nós já vamos deixar aqui estabelecido, né, Porto, o pedido de uma lista para o Fischer de livros que ele destacaria. Aliás, não precisa ser só livros, pode ser filme, pode ser música, o que tu quiser. Pode ser documentários para o Inter, lógico, vários, a gente aceita. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, tá falando muito essa questão aí da literatura de Porto Alegre. A gente tem falado com algumas pessoas sobre a história de Porto Alegre, né? Os livros históricos que falam de Porto Alegre, e tu tá falando mais da literatura em si, talvez da ficção, se eu não estiver errada. Mas a minha pergunta é assim, quando esse nosso jeito, esse nosso hábito, esse nosso linguajar caiu de vez na tua vida para tu chegar à conclusão que isso poderia ser um produto, né? Quando o Batri virou um verbete do teu dicionário, que tu te deu conta disso, Fischer? Bom, a sensação da diferença eu tive talvez desde menino, assim, né? Por, sei lá, primos no Rio, por exemplo, né? Tu falava alguma coisa e imediatamente os primos do Rio falavam diferente, além de ter um sotaque diferente, usavam um vocabulário diferente. E eu me lembro, a Lúcia Matos lembrou ali que eu nasci em 58, né? Então eu era menino e a televisão ainda era local, né? Portanto, ela era produzida aqui circulava num raio, sei lá, de 20, 30 quilômetros em volta das antenas, né? E então eu era assim, quase adolescente quando entrou a transmissão via satélite, em 69. E essa transmissão via satélite mudou muito a vida, e eu acho que contribuiu para essa minha consciência sobre o negócio da linguagem. Porque daí eu me lembro que começou a ficar... Porque aí o Cid Moreira, todas as noites, dizia boa noite, entendeu? E lia aquelas notícias. E aí, claramente, eu sou filho de professor de português, também tem essa, né? Então, em casa, eu tinha muita percepção dessa diferença. Meu pai ainda está vivo, era um cara muito atento, assim, chamava atenção para coisas da língua e tal. Mas eu me lembro dessa coisa assim de perceber que a gente vivia numa língua e ao mesmo tempo tinha que negociar com outra, né? Todas, digamos, hoje em dia eu posso dizer tudo variante do mesmo português brasileiro, mas com diferenças, né? Então essa percepção, ela acho que é de menino mesmo, assim. E a coisa da gíria e tal, né, sempre me chamou. Eu gostava muito, eu vibro assim quando eu vejo uma gíria nova, acho uma coisa interessante, tipo um sintoma de vitalidade, né? E é isso. Bom, aí o dicionário, propriamente, ele nasceu quando eu comecei a dar aula, em 82, olha só quanto tempo faz isso. O que é isso? Foi meu professor, hein, Fischer? É verdade.
Naquela época, não foi, tu foi depois disso, né? Tu terminou o colégio depois disso. Não, eu saí em 87. Não, então, imagina, tu dei aula ali em Não, 87. Mas não, o Fischer tinha 15 anos, Lúcia, porque entrou na sala de aula de macacão e cabelo comprido. Sabe E que era grande expectativa, porque os professores. Ele não tinha cara de professor. Não, agora eu vou fazer um comentário aqui que a gente está falando dessa coisa da diferença, né, dos polos do Grêmio e do Inter, e agora tem outro polo que nos une muito, eu e a Matos, que é o Anchieta e o Farroupilha, né? Eu farroupilhana e a Lúcia Anchetana. Então, assim, para mim, esse colégio aí de vocês era tudo de vagabundo, né? Depois vão me xingar quando virem isso, né? Era tudo de vagabundo. O nosso colégio era tudo dos aqueles bem certinho que usavam uniforme e tal. Quando a Lúcia Matos e outras pessoas, como a Ana Maldonado, por exemplo, minha sócia, me falaram, o Fischer foi meu professor, eu pensei, mas vem cá, era uma criança que dava aula, né? Mais ou menos. A professora tinha cabelo branco, tinha um sobrenome alemão e sotaque. E eu nem me lembro direito das aulas dela, mas o Fischer tá aí no sarau, do lado da Cátia, no Ocidente. Foi o máximo, foi o máximo. Foi Fischer botou livros para a gente ler, meu Deus, assim, que não era comum, ainda bem, assim, porque a gente era obrigado a ler. Claro, eu sei que faz parte do currículo, né, Fischer, mas era bem difícil, assim, ler Lucila com 11 anos, assim. O Ateneu. 11 anos, né, Tidô? Nossa. Mas desculpa, te interrompi, Fischer. Não, mas eu adoro me lembrar desse tempo aí. Eu tive muita sorte, assim, de ter um emprego muito bom logo quando eu comecei a trabalhar, né? Então, também tem essa vantagem. Mas voltando ao assunto, então, em 82, eu acho, eu estava em Buenos Aires com um amigo que, aliás, era professor do Anchieta, o Antônio Aladrem, dava aula de espanhol lá, queridíssimo amigo, já falecido. Me lembro. O Aladrem, Toninho. E a gente estava lá passeando e tal, e eu entrei numa livraria e encontrei um dicionário de gíria portenha, bem pequenininho, eu tenho ele guardado em algum lugar, um dicionáriozinho, coisa mais querida, assim, tamanhinho assim, e desenhado e tal. E eu me lembro de ter comentado com o Toninho, a gente podia fazer um troço desse lá em Porto Alegre, porque a gente também tem muito a marca da diferença em relação à fala do Rio, a fala de São Paulo e tal. E é isso. Então, esse é o ponto zero do dicionário. Entendeu? Aquilo ficou na minha cabeça. Aí me lembro, enfim, eu sempre andava. Agora não ando mais porque não tem mais quase, né? Mas eu sempre andava com uma caderneta na mão, um caderninho e tal, e anotava coisas. E aí comecei a coletar palavras. Então foi essa. A história do dicionário foi essa. Eu comecei a coletar palavras e o tempo todo eu fazia essa pergunta. Essa coisa característica de Porto Alegre, só em Porto Alegre se fala? Não, mas no interior também se fala. Enfim, sabe, toda essa coisa de o que é mesmo isso que eu estou fazendo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Estava só coletando gíria. Daí, claro, como eu estudei, fiz letras e tal, então eu tinha conceitos na cabeça, né, do tipo, eu sei que não existe essa ideia de que uma palavra exclusiva de uma cidade. Isso não existe. Né? Mas também eu sei que dicionários, em geral, eles funcionam... Dicionário é dicionário de língua escrita, em geral. Né? Então, os dicionaristas são caras que escrevem as palavras e conferem nos livros qual é o significado que foi sendo dado ao longo do tempo. E o meu dicionário, eu logo me dei conta, seria um dicionário de língua falada. Então, aí tem toda uma outra coisa, entendeu? Sobre como é que é isso e tal. Sim. Por exemplo, tem gírias que vêm por causa da moda e tal, que não me interessam muito, né? Então, enfim, é um critério muito subjetivo, assim. Mas eu fui tentando, assim, sabe, tirar fora o Cid Moreira, entendeu? Hoje seria o William Bonner, entendeu? Os grandes, os locutores de rádio, de TV e tal. Sim, a gente não se ouvia, né? A gente não se ouvia na televisão, né? E, ao mesmo tempo, tinha isso, assim, começa a ter a TVE, começa a ter a FM Cultura, onde a Lúcia Matos trabalhou, aliás, brilhantemente por muitos anos. E aí, nisso, também tinha uma reivindicação que é um pouco de geração, sabe? Era uma geração que queria usar a sua língua. Onde é que eu vejo isso? Nos caras que são da minha idade, alguns dos quais são meus amigos queridos, né? Enfim, o Vitor Ramil, o Ney Lisboa, o Nelson Coelho de Castro, o Bebeto Alves, os caras do teatro, entendeu? O Zé Adão Barbosa, o Luciano Labarce. Cinema, né? Cinema. Toda a turma do cinema, exatamente, da Casa de Cinema e mais, né? Enfim, o Gervásio, o Giba, a Ana, o Jorge, Furtado e tal. Então, a impressão que eu tenho, um pouco eu estou me agrandando aqui à toa, né? Mas enfim, é que eu sou dessa turma, entendeu? Dessa geração.
Mas tu tá dando um panorama de uma geração de ouro da cidade, né? E o que a gente está querendo trazer aqui é exatamente como a nossa cidade está ou foi sendo formada, e tu tá dando uma fotografia de uma geração, né? É exatamente isso, é uma coisa de geração. Aliás, quando eu fiz 40 anos, eu escrevi um texto bem comprido e tal, enfim, saiu em partes lá no ABC Domingo, jornal para o qual eu colaborava, lá de Novo Hamburgo. E eu contei essa história, era uma geração, assim. Aí eu fiz uma lista, tudo que era fotógrafo, músico, musicista, cancionista, cineasta, ator, diretor, tudo. É uma geração que justamente nós somos a geração que era adolescente na segunda metade da ditadura. Então, quando a gente entra na faculdade, aí por 76 e tal, nós entramos logo no movimento estudantil, porque todo mundo ia para o movimento estudantil, entendeu? Porque a gente queria, era óbvio, era derrubar a ditadura e uma constituinte livre, soberana e democrática, anistia, tinha um monte de pautas assim que eram, entendeu, ao mesmo tempo urgentes e unânimes. E meio que foi essa assim a vibe, eu acho, da nossa geração foi essa de, sabe, de conquistar coisas e de alguma forma ter conseguido conquistar mesmo, né? É a geração Verdes Anos, né, professor? Oi? É a geração Verdes Anos? Geração Verdes Anos. Sim, quando saiu o Verdes Anos, quando saiu o Deu Pra Ti e tal, aqueles filmes, vocês não imaginam o que era a gente sair do cinema, acho que passou no Cacique, lá na Rua da Praia. Eu me lembro da sensação física. Cacique, hein? Que cinema era aquele? Tu saía do cinema depois, não me lembro qual dos dois, do Deu Pra Ti ou do Verdes Anos, tu saía do cinema e tu olhava para a cidade e dizia, cara, eu estou num cenário, sabe? Como é que eu vou dizer, a conquista de simplesmente falar das coisas próximas. Eu, Verdes Anos, eu adoro, mas não, ele foi um pouquinho antes, assim, da minha adolescência, mas é mais ou menos a sensação que eu tinha lendo o teu dicionário, Fischer. Ele devia ser, assim, dicionário amoroso de Porto Alegre, porque não tem, a gente começa a ler e começa a rir, e assim, uma risada, sabe, assim, no canto da boca, assim, tipo, é uma sensação de pertencimento, eu pertenço a isso aqui, né? É muito legal. E a repercussão foi absurda, né, Fischer? Absurdo. Todo mundo se identificou. Eu tenho muitos depoimentos, assim, na época, hoje menos, assim, de gente que levava o dicionário para o churrasco de domingo. E aí, entendeu? Os caras estavam bebendo e começavam a ler em família. Pô, não pode ser mais bonita essa cena, né? São quantos verbetes? E como é que tu conseguiu achar tanta coisa aqui? Mas sabe que eu não sei, uma vez eu tive uma conta. Eu sei que agora, para essa edição nova, entraram, também não me lembro mais, acho que 120, mais ou menos 120 novas palavras. Né? Porque agora eu fiz uma revisão geral, assim, eu limpei um pouco coisas antigas e tal, e acrescentei novas. Enfim, meio que acompanhando, porque eu continuo agora com os celularzinhos, tá, maquininha infernal aqui, né? Sempre que eu escuto uma palavra, eu anoto ali no bloco de notas, porque eu não tenho certeza se ela já está no dicionário ou não. Então, eu anoto ali, e aí, quando eu acumulo algumas, eu vou lá no dicionário e olho, e digo, pô, olha que essa aqui não está aqui tem um negócio diferente, tá? Um sentido novo que apareceu, né? E esse daqui, a gente abre qualquer página, e qualquer página tem alguma coisa interessante que a gente até achava que sabia o que era, mas não tinha certeza, e começa a rir sozinho, assim, né? Que eu fiz isso hoje de manhã de novo, antes. Mas uma curiosidade também que eu tenho muito veio de ti, desse teu hábito antigo do caderninho, depois agora o infernal bloco de notas, mas tem muita gente que te manda também ouvir isso, sei aquilo, como é que tu... É muita coisa para um homem só, né? Não, quando saiu o dicionário foi um troço, assim, foi uma historinha. Na véspera de sair de o livro ficar pronto, eu ainda conversei com o editor, com o então editor, e disse para ele, o que tu acha? Tu acha que vai dar certo? Porque tinha, bem naquela época, 99, há 23 anos atrás, mal estava começando a internet. Né? E tu sabe que eu acho que o Giba, Assis Brasil, editava naquela época uma revista eletrônica, digital, da Casa de Cinema e tal, enfim. E ele soube do dicionário e me pediu para colocar algumas palavras. Eu botei lá, mandei toda a letra A para ele. E o troço foi, na escala da época, assim, foi um estouro, sabe? Foi aí que eu tive certeza que a coisa ia funcionar. Bom, aí na véspera da feira, eu disse para o editor, tu acha que nós vamos vender? Vai vender esse troço aqui? Ele disse, não, acho que vai vender bastante. Acho que vai vender uns 200 livros, 200 exemplares.
E eu disse, cara, nós vamos vender mais, nós vamos vender 250. Vamos apostar, apostamos uma janta, coisa assim. Cara, vendeu os primeiros 2.000, ele tirou mais 3.000 e mais 2.000, e tudo isso esgotou na primeira feira do livro de 99. Foi uma coisa completamente absurda, assim, absurda. E aí muita gente, eu fiquei famoso, sabe? Eu tive meus 15 minutos de glória já. Tu foi o unicórnio da literatura, isso? Unicórnio da literatura na cidade, pode crer. Eu era cumprimentado no supermercado, na fila do super, sabe? Nossa! Dicionário. Sim, eu dei entrevista para... Não pode, nem eu imagino para quem, sabe? E aí, nesse momento, então, voltando à tua pergunta, nesse momento, muita gente escreveu ainda carta escrita mesmo, né? E muita gente depois telefonava, e daí quando começou o e-mail a ficar mais comum, recebia muito e-mail, então muita gente dizia, tu tem que integrar isso, não sei o quê, eu sei a origem de tal palavra. Bom, às vezes eram umas bobagens enormes, né? Tipo assim, eu me lembro de um cara que me parou uma vez para dizer o seguinte, cara, tá errado esse teu verbete de viajar na maionese. Porque é o seguinte, isso aí fui eu que inventei. Aí o cara contou, foi um dia num churrasco, não sei o que, tinha maionese, enfim, o cara me contou uma história. Ele viajou na maionese. Ele viajou total na maionese. Daí eu expliquei para ele, cara, pode até ter sido, entendeu? Mas língua falada é assim, ó, não é de ninguém, entendeu? Língua falada é que nem passarinho, ó, tá no ar ainda. E, enfim, não tem essa de eu dizer, eu tenho certeza que foi comigo. Ninguém sabe. Língua falada, ninguém sabe. E aí, por isso que o meu dicionário, então, ele tem um pouco desse, como é que eu vou dizer, dessa imprecisão, né? Porque ele é impreciso mesmo, o que eu vou fazer? Entendeu? Depende do meu ouvido e do que eu consigo ouvir, enxergar e deduzir e registrar e tal, né? Mas esse o dicionário já me deu muitas alegrias. Uma, aliás, dessa época, eu guardei em algum lugar aqui também, uma carta de um senhor, assim que saiu, meses depois, recebo uma carta, assim, tipo de 10 páginas manuscritas, de um senhor que morava no Rio, aposentado, gaúcho, e o cara fez várias considerações e tal, mas a principal para mim foi o seguinte, ele disse, tu me devolveste a minha infância. Olha! Que legal. Isso Pô, é muito genial, legal. né? Genial. Isso é muito legal. Bom, tu falasse aí da feira, aí eu me lembrei do sarau, e eu acho que Porto Alegre tem muito disso também, né, Fischer? Porto Alegre tem uns movimentos e umas coisas assim que ficam e que as pessoas amam, né? Acho que a feira, óbvio, e o sarau também virou um, né? O sarau virou, nós vamos fazer 23 anos esse ano. Uma coisa completamente... Nossa, não dá para imaginar, né? Sim, começou... É um patrimônio, o sarau, dentro de outro patrimônio que é o Ocidente, né? O Ocidente, exatamente. Começou assim, foi a Kátia Suma. Aliás, nasceu por causa do dicionário de Porto Alegrense. Quando eu não sabia. O livro ainda não tinha saído, mas já tinha saído aquela que eu falei na revista digital lá dos caras da Casa de Cinema, né? E aí a Kátia Suma, que trabalhava na Ipanema na época, me procurou e disse, vem aqui dar uma entrevista e tal. Tinha um programa naquela época, um programa de tarde, assim. Aí eu fui para lá, fiquei a tarde inteira conversando com ela, e certamente ajudou muito na divulgação do livro, né? Ipanema naquela época era uma bomba, né? Sim. E aí, naquela primeira conversa da Kátia comigo, ela disse, tô pensando em fazer um negócio de leitura de poesia num bar e tal, não sei o quê. E a inspiração dela era um disco, um LP que ela tinha não me lembro mais de quê, mas era um cara lá do movimento beat norte-americano, de ler poesia em bar. E ela disse, queria fazer isso aí. Eu digo, vamos lá. E nessa época já o Frank Jorge já era, enfim, o Frank Jorge, aquele maluco maravilhoso, e ele tinha uma inserção, não sei se diária ou coisa assim, no programa da Kátia. E aí foi isso, a Kátia marcou o acidente numa terça-feira, começou, aí, e a combinação foi bem elementar, assim, eu sugeri, eu digo, olha, quando terminar 1 hora de leitura, a gente para, porque para não ficar aquela coisa chata, assim, sabe, de continuar, os caras já querem ir embora e tal. E a Kátia teve essa grande sacação de terminar sempre com uma canja musical. Também é uma coisa boa, porque daí marca que é o fim, os caras cantam um pouquinho e vão embora, né? Sim. E foi isso. Piscou e são 23 anos, hein? Tu vê? Que loucura, não. Imagina se tu fizer uma lista de todo mundo que passou por lá, tanto de escritores quanto de músicos, né? Todo mundo passou por lá, todo mundo que tem qualquer coisa já é impressionante. E a gente que pôde participar como espectadora, né?
depoimento pessoal, o que a gente vê, as pessoas que a gente vê, ouvia na época que tinha, agora tá voltando devagarito, mas tá voltando, é a diferença do público que está ali dentro à noite sentado numa cadeirinha tomando uma cerveja para quem está lá numa sexta-feira às 3 da manhã, né? Então, várias pessoas que jamais entrariam no Ocidente têm essa oportunidade e gostam e vão lá, né, também. Uhum. O que é uma coisa legal também do Ocidente aí, né? De ser esse bar de tudo que é tribo, assim, né? É um pouco ainda o espírito do velho Bonfim, né? Que permanece ali. Fischer, a gente estava rodando aí embaixo o Instagram do Matinal e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse projeto, que é um projeto muito bonito, assim, e que também está marcando, fazendo história aqui na cidade, né? Pois é, estamos nos esforçando aí. Eu sempre colaborei com jornal e já tive envolvido em projetos de editora e tudo, enfim, desde que eu sou profissional, assim, né? Faz 40 e tantos anos. E aí eu tinha ideia, assim, especialmente depois, assim, daquela crise terrível que passou a TVE, do fim da TV Com, do fim de outros jornais, né, o Metro, enfim, um monte de coisa que foi acabando, assim, e deu um pouco uma sensação, assim, de, sabe, puta, onde é que nós vamos enxergar a nossa cara, né? E eu tinha essa ideia de fazer alguma coisa, assim, então falava com amigos, com jornalistas, com não jornalistas, todo mundo dizia, não, pô, legal, vamos fazer e tal, mas sabe, não, como é que se faz isso, né? Aí até que apareceu, não me lembro por que caminhos aí, eu conheci o Felipe Speck, que é, junto com 2 camaradas, né, o Thiago, eu esqueci o nome dele, Lisboa, não? Medina, não é? Medina, desculpa, o Thiago Medina, e tinha um terceiro cara cujo nome eu esqueci agora, que também saiu do projeto bem no começo, que tinha uma newsletter chamada Matinal. E aí eu disse, eu não quero fazer jornalismo, eu quero fazer uma revista de cultura. E aí o Felipe tinha um nome parêntese. Legal e tal. E foi isso aí, começamos e estamos há 2 anos e pouco já, cheio de ideia, com pouco fôlego, mas assim, com muita vontade de continuar. Esses tempos a gente fez um balanço aí, numa das tentativas de ganhar mais fôlego, mais energia. Cara, a gente tem, assim, são quase 300 pessoas que colaboraram já com a Parêntese ao longo desses 2 anos, assim, com textos de variados tipos, ficção, crônica, memória, ensaio, tal. Fotógrafos, a gente sempre tem um ensaio de fotos, né, a cada semana, enfim, ilustradores e tal. E aí um amigo que não participa diretamente da Parêntese, eu digo, dá uma olhada nessa lista. Eu disse, pô, isso aqui é tipo Dream Team, assim, entendeu? É todo mundo daqui, né? E a minha, assim, mal comparando, eu queria que a Parêntese fosse que nem o Dicionário de Porto Alegre, sabe? Assim, fosse um lugar em que as pessoas dissessem, pô, aqui eu tô falando com os meus camaradas, entende? E ao mesmo tempo, claro, com uma pegada tanto quanto possível cosmopolita e tal, né? Tipo agora nessa guerra assassina lá contra o povo ucraniano, essa coisa demencial. Pô, aí me lembrei da Tânia Bauman, que é bailarina e tal, e que estudou em Kiev. Eu me lembrava dessa história, daí entrei em contato com ela. Tânia, conta como é que foi. Puta, ela escreveu um texto lindo com umas fotos lá dos anos 80 e tal, né? Depois tinha uma amiga que eu me lembrava que tinha um filho que estava na Polônia, no sul da Polônia, e tal. Ele não tem nada que contar. Ela me botou em contato com uma outra amiga que também escreveu. Então, é isso, nós queremos estar com o meu finado amigo Jacaré, Sérgio Jacaré, Luiz Sérgio Metz, ele inventou uma imagem para o grupo que eles tinham lá nos anos 80, chamado Tambo do Bando. Ele dizia, com os pés no galpão e a cabeça na galáxia. E é mais ou menos o que eu queria que fosse a revista, assim, sabe? Quer dizer, a gente está aqui o tempo todo, a nossa âncora é a cidade e tal, mas a gente está pensando sobre qualquer coisa, né? Sobre o perto, o longe, o antigo, o recente. Matos, eu sei que a gente está chegando no fim, tu já me fez uma pressão interna aqui para dizer isso. Não, eu não fiz pressão, eu só te dei o reloginho, porque né, tu esquece que existe o relógio. A Lúcia Matos é uma pessoa educada, ela não faz pressão, ela manda um relógio, né? Mas, eu quero fazer um comentário que não é uma pergunta, mas eu sei que tu vai emendar com uma pergunta, Lúcia Matos, para a gente finalizar, que é a seguinte: a gente está vendo as feições do Fischer mudar quando ele está falando do Matinal, né? Como quando ele estava nos contando o início da história do dicionário,
né? Quando ele estava com um amigo lá na livraria, achou o livro, não sei o que, bababá, botou no bolso e começou a anotar lá. Não era Moleskine naquela época, era um caderninho. Ah, Começou a anotar e tal, e agora ele tá aí, era uma sei coisa lá, assim, ó, isso aí, uma 30 anos, cadernetinha, foi? uma 30 anos, cadernetinha dessas é, aqui, assim. de bolso, né? De calça de brim no bolso, assim atrás. Isso. 30 anos Calça depois de ele. brim, ai meu Calça de Deus. brim, né? Ó, brincolinha. Agora se entregou. E ele tá fazendo a mesma coisa, guardadas as proporções, né? A minha impressão, né, pelo que ele tá contando, com um outro projeto, que é um projeto completamente digital. Ele estava pensando num projeto que era analógico, era um papel, que ele anotava um livro, veja bem, uma coisa assim, velha, arcaica, que a gente chama, com páginas, né? E agora é totalmente digital, mas, pô, tu tá contando que achou a bailarina de Kiev, o outro fulano do interior da Polônia. Isso que nos dá vitalidade, é isso que faz a gente querer todo dia fazer mais alguma coisa, professor? Pô, que legal essa tua observação, fiquei feliz de tu ter visto isso, assim. Eu acho que é um pouco isso, assim, né? Para mim, o sentimento esse de pertença que eu falei bem lá no comecinho, assim, ele continua, né? Eu acho legal. A melhor Porto Alegre, para mim, é uma Porto Alegre que conhece a sua história e que acolhe, entendeu? Que abre os braços. Pô, eu na universidade convivo com gente de tudo que é lugar, gente que vem, gente que vai, professores que vêm de outros lugares para morar aqui, gente que sai daqui. Então não tem nada a ver com bairrismo, tem a ver com autoestima mesmo, né? Então o meu negócio é assim, botar essa energia nisso porque, sei lá, eu acho que todo mundo merece saber dessas coisas. Fischer, e essa sensação de pertencimento, como é que ela bateu para ti quando tu morou em Paris? O Fischer morou quantos anos? Foram 4, né, Fischer? Não, só um ano e pouquinho, né? Nossa, mas eu te acompanhava, era Pareceu tão muito, tão bonito aquilo, pareceu assim, com mais. toda a família, E é fez uma mudança. rendesse um ano e pouco, hein? Não, e com 2 crianças pequenas, não é É, fácil essa mudança, assim, tão radical, né. Se bem que era Paris, né, Paris é maravilhoso. Paris, Mas é sempre difícil, né, Fischer? não, o primeiro mundo é feito para ajudar as pessoas, né? Lá tu tem uma cidade a favor, né? Tem todos os vários defeitos e tal, mas a cidade é concebida para ajudar as pessoas, né? Foi uma Uhum. experiência maravilhosa. Eu sou muito aipim, assim, né? Eu viajo e tal, mas eu nunca tinha morado fora. Eu passava assim no máximo, sei lá, eu tinha ido para a Europa já algumas vezes, mas passava 2 semanas e voltava, né? E aí, na verdade, o mérito dessa ida aí é da minha cônjuge, a Júlia Simões. A Júlia já tinha, quando menina, tinha morado na França, né? 2 anos com os pais dela e tal. Então ela disse, não, vamos, botou pilha total, aí fomos. Foi genial, né? Porque a gente passou um ano, eu acho que em parte tinha a vantagem de saber que era só um ano, sabe? Sim. Aí, tipo, eu sofria um pouco, assim, o deslocamento. Claro que tinha milhares de compensações, né? Eu recebia o Le Monde em papel todos os dias em casa, entendeu? Pensa nisso, entendeu? Eu pegava o Oh. jornalzinho ali, eu caminhava, enfim, 10 minutos, assim, na volta do nosso apartamento, tinha, sei lá, 10 padarias, sendo 8 maravilhosas. Não tinha cacetinho, mas tinha coisa boa. Mas tinha aquela baguete matadora, né? Não dava para comer berga no Tinha, parque, né? dava para comer berga no parque, não é bem a mesma berga, mas dava. E nem o mesmo parque. É, as crianças estavam em 2 escolas públicas, uma a 1,5 quadra de casa, a outra a 6, 7 quadras de casa, escola pública maravilhosa, com professores atenciosos, rigorosos e tudo. Foi uma experiência maravilhosa. E como eu disse, assim, como a gente sabia que ia ficar um ano só, então a gente foi com uma grana que a gente tinha juntado e a gente viajou muito também. Tivemos experiências sensacionais. A gente, sempre que dava um tempinho, a gente pegava um trem para outro lugar e tal. Eu tive até, vou contar uma aqui, acho que a Lúcia Matos talvez já saiba dessa história. Teve um momento, eu estava em Barcelona, a gente foi passar uns dias em Barcelona, porque o Vitor Ramil e a Ana, a esposa dele, estavam lá passando uma temporada. A Ana estava fazendo um pós-doc lá em Barcelona. Aí estamos lá conversando e tal, daí um dia o Vitor recebe um e-mail, está na frente do computador dele, me chama e diz, vem cá ver esse e-mail aqui, tu conhece esse cara? Aí era um cara convidando o Vitor para ir para Islândia. Putz. Islândia. Eu nunca tinha pensado na Islândia, nunca. Acho que nem a palavra tinha me passado. Não sabia nem que existia. Aí, só que esse cara tinha sido meu aluno no curso de letras, que estava morando lá, eu conhecia ele, inclusive eu tinha, de certa forma, ajudado ele a ir para lá, porque eu tinha feito uma carta de recomendação, ele tinha ido para lá, migrou para lá, né? Virou islandês e tal.
ele é tradutor entre o islandês, o sueco e o português. Né? Ele vive disso. Nossa Convidando Senhora. o Vitor para ir para lá porque ele estava traduzindo A Estética do Frio, aquele ensaio do Vitor Ramil. Agora tu pensa, Estética do Frio na Islândia. Estética do frio na Islândia. Nossa. Deve ser calor. A estética do frio do Vitor é o frio de Pelotas. Pois é. E aí, não, então só para contar isso, por exemplo, aí eu fui por causa disso, nós fomos visitar a Islândia, então, 4 meses depois. Então, eu nunca tinha pensado na minha vida em ir para a Islândia, jamais em toda a minha vida. Tá, e qual é a lembrança de Porto Alegre? Qual era o sentimento teu, assim, desses gaúchos lá, assim, em relação a Porto Alegre lá da Islândia? Primeiro tinha uma coisa assim que todo mundo que passou por Paris foi nos visitar. Isso foi uma coisa maravilhosa, sabe? Quando tu está fora tem isso, assim, né? As pessoas... Era o CTG de Paris, é isso? Exatamente. Fica todo mundo fica amigo, assim. Um cara que mal tu conhecia, pô, vamos passar lá em casa e tal, né? Vamos tomar um chimas. Exatamente. Não faltou nunca erva. Aliás, tem, para quem está indo para Paris, lá tem uma loja chamada Casa do Brasil que vende erva boa. Tem essa. Olha o professor que fornece erva em Paris, vamos lá. Erva mate, como é que se diz? Embalada a vácuo, não é só isso. Mas é isso, foi muito legal e isso foi inacreditável. Assim, até hoje eu fico um pouco chapado assim, com tanto de coisa que a gente fez. Mas também tem isso, eu fui lá já bem maduro e conhecia muita gente, então eu fui para vários lugares para dar aula para estudantes de português. Entendeu? Tipo, eu fui lá para a Polônia, por exemplo, porque uma colega, uma brasileira que dá aula lá, me convidou para ir lá falar com os alunos dela. Imagina, eu dando aula de Chico Buarque para polonês em Varsóvia. Que luxo, né? Tá, isso aí não vai virar livro, hein, Fischer? Tem história aí, hein? Tem história, podia contar, é verdade. Eu penso em escrever minhas memórias, assim. Mas voltando aqui, a Lúcia Matos perguntou antes, eu sabia que eu ia voltar para Porto Alegre, né? Tinha essa coisa, eu sabia que era um ano só, né? Então, é isso. Na volta eu estranhei um pouco e tal, mas, porra, aí tô em casa, eu conheço esse verde aí, né? Voltou a comer cacetinho e ficou tudo bem. Exatamente. E até tem baguete boa hoje em dia em Porto Alegre, então... Tem boa, muitas. Tem, é verdade. Fischer, amamos, adoramos, mais de 40 minutos, e a gente adoraria ouvir mais histórias. Mas a gente deixa para um outro podcast, tá bem? A gente quer te agradecer demais. Foi demais, né, Porto? Estava muito bom, né? Muito bom esse papo. Achei ótimo, assim, histórias que a gente não sabe, as origens, por exemplo, do sarau aí, que a gente não conhecia, né? Eu acho que muita história boa para contar e certamente vamos ter outras oportunidades. Então tá, né? Todo mundo... Agradeço muito, queridas. Foi muito bom, fico muito feliz. Obrigado. Queremos autógrafos, eu estou sem autógrafo. Vamos fazer uma sessão, daqui a pouco já a máscara vai cair, a gente vai... as máscaras estão caindo. Fischer, muito obrigada, tá? Foi demais. Obrigada. Valeu, e parabéns pela tua história tão bonita, tá? Valeu. Beijo. Valeu. Até. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.